Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Casa do Pai de São Jesus. Amém. Nós vamos ler uma palavra do livro de Isaías 30 e o versículo 1. Vamos estar lendo essa mensagem, no nome de Jesus Cristo, para nós dar continuidade na palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos, né? Nós vamos falar dos rebeldes. Fala aqui no livro de Isaías 30 e o 1, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é um manual para nós, né? Nós temos que aprender que a palavra de Deus é a única riqueza que nós temos para nos ajudar a alcançar os degraus celestiais. Ninguém vai subir para o céu sem conhecimento e sem cobrança de Deus. E a palavra é quem nos cobra, ela cobra de nós. Nós sabemos que nós vemos pessoas falar, tem pessoas que não têm muita sabedoria a respeito da palavra, diz assim: a palavra de Deus, ela não muda, ou ela é como tem pessoas que dizem que não tem efeito. A palavra de Deus tem efeito por dois lados. Ela tem efeito em todas as áreas. Quando a pessoa ele não está completamente convertido, que ele não está firme com Deus, a palavra de Deus fala com ele, para ele se consertar. E quando ele não quer se consertar, ele foge da verdadeira palavra de Deus. Glória a Deus. Ele foge de Deus, ele foge da bênção dele, ele foge da verdade e começa a procurar facilidade no meio evangélico, sendo que não existe. Não existe. Aí se torna um rebelde, como está escrito, é o que nós vamos falar. Porque ai dos rebeldes, nós vamos estar lendo aqui no livro de Isaías 30, e o primeiro que fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cobrirá com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado e pecado, que desce o Egito, se perguntará a minha boca, para se fortificar com a força de Faraó e para conferir na sombra do Egito, porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus princípios estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Anas. Amém? Então, nós estamos diante de uma palavra que é o que acontece nos dias de hoje. No mundo inteiro acontece isso. Na vida da maioria dos crentes, a maioria das pessoas que muitas das vezes fica procurando para lá e para cá, não sei nem o que. Mas aqui está falando: ai dos rebeldes, Ai do rebelde. Eita, que procura uma cobertura que não é de Deus. O Egito é o que? O Egito é onde o pecador se encontra. O Egito é onde o homem sofre sem Deus. O Egito é onde o homem está na mão do inimigo, né? O faraó é fraco, não pode fazer nada, como está escrito essa palavra, né? Está falando que o faraó vai ser envergonhado. A sombra do faraó também vai trazer confusão, vai trazer problemas, vai trazer coisas que não acrescentam em nada a vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Porque o faraó tem o quê? Tem carros, tem muita riqueza, tem muita posição social, tem muita posição elevada terrena. O faraó simboliza o governo da terra, simboliza o poder terreno, simboliza as condições financeiras muito elevadas, simboliza as coisas desse mundo. E muitas das vezes as pessoas correm atrás dessas coisas do faraó, quer se apoiar em uma coisa que não tem ligação com Deus. Porque o faraó também precisa de Deus. Por mais rico que ele seja, por mais governante que ele seja, por mais poder que ele tenha, mas o poder dele é só aqui. Nós já somos diferentes.
O homem de Deus, que confia em Deus e que vive com o Senhor, é muito mais forte do que o próprio faraó da terra, do que os governantes, do que todos, porque Deus dá essa promessa, que os que são dele, que estão com a cobertura que vem dele, ninguém pode atrapalhar a vida dele, e ninguém pode vencer a ele, ninguém vence. Quando nós olhamos na palavra de Deus e sabemos que nem mesmo a enfermidade vence o crente, quando Deus permite que a mudança aconteça, então o que precisamos realmente é crer e confiar. Então, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cobre que uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado ao pecado. Então, a pessoa sai da verdade e vai atrás de coisas erradas, e ele vai acrescentar pecado em pecado. Ele não vai melhorar, ele vai trazer mais confusão para cima dele, ele vai trazer mais peso nas costas dele, ele vai trazer mais problema para a vida dele, porque só quem tem o problema do ser humano quando ele dá lugar é Deus. Deus é que limpa nós, Deus é que abençoa o ser humano, Deus é que transforma o ser humano. Por isso que ele está falando, Isaías falando aqui, o profeta Isaías deixando esse despertamento aqui para nós no dia de hoje. Muitas vezes você está numa igreja abençoada que prega a verdade, que tem compromisso com a verdade, mas você abandona. Então eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja, eu vou procurar uma igreja que tenha mais gente, eu vou procurar uma igreja que seja rica, uma igreja que tenha muito dinheiro, uma igreja que o pastor seja rico, uma igreja que o pastor tenha muito dinheiro, né? É faraó. Isso é faraó. Isso é o mundo. Isso não é Deus, não, isso é o mundo, né? Porque Jesus, ele não veio oferecendo dinheiro para ninguém aceitar ele. Jesus não veio oferecendo boas condições para que nós venhamos aceitar ele. Glória a Deus. Jesus não veio dizendo que enriquecer ninguém para poder aceitar ele. Jesus veio dizendo, como ele fala no livro de Tiago, que diz que o homem pobre ia ser rico. Os humildes, que se colocassem nos seus caminhos, ia ser rico. Rico e herdeiro do reino que o prometeu aos que o amam, né? Rico em quê? Espiritualmente. O que o homem precisa hoje é ser rico espiritualmente. A riqueza que vai levar nós para o céu é a riqueza da palavra de Deus. É conhecimento da palavra de Deus. É conhecimento do Espírito Santo de Deus, né? Isso é o que nós precisamos. Porque nós, muitas das vezes, por falta de sabedoria, nós ignoramos a própria palavra de Deus. Deus todo dia está nos orientando a entender que nem todas as vezes que nós vemos alguém falando da palavra de Deus, esse alguém que fala, às vezes é um faraó que está falando, às vezes como já foi falado no livro já foi falado sobre apostasia, foi falado sobre muitas coisas erradas nos dias de hoje, e é justamente isso, né? Pastores que estão casando 3, 4 vezes, estão trocando de mulher a cada instante, não tem coragem de ser fiel a Deus, porque a mulher fala mais alto, a carne fala mais alto, porque o que faz o homem pecar é a carne. Por isso que o Senhor fala na sua palavra de Romanos 8, que a inclinação da carne é morte, e morte espiritual, porque a carne que faz o homem tropeçar, a carne que faz o homem descer para o pó. Mas a inclinação do Espírito Santo de Deus faz o homem confiar em Deus, faz o homem tomar posse da vitória. Mulher foi Deus que fez, foi Deus que criou. Se Deus fez mulher e todo mundo acha a mulher tão importante, tão bom de poder deixar se corromper a sua vida espiritual, só lembrar, se Deus criou a mulher, que é tão maravilhoso, o que Deus não tem melhor para mim se eu suportar tudo isso? Se eu aguentar todo esse desafio, se eu for fiel a Ele, o que Ele não vai me dar? Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que confiamos, que não deixar que uma cobertura que esteja sobre nós seja uma cobertura do adversário da nossa alma. Tem muitas pessoas que estão debaixo da cobertura maligna e não da cobertura de Deus. Eu posso afirmar nessa noite, através dessa palavra, que a maioria das pessoas hoje estão na igreja, mas estão com cobertura que não vem do Espírito Santo de Deus, estão com cobertura do homem. Estão coberteados pelos faraós, pelos líderes religiosos, que agora se tornaram rei na palavra do Senhor e que obriga todas as pessoas a ser os seus servos e servir a eles.
já não servem mais a Deus, mas passaram a servir o homem, porque o homem começa a ameaçar, começa a criar problema, começa a criar objetivo que engana o coitado simples que não tem conhecimento da palavra de Deus e que não tem se aprofundado no poder espiritual de Deus. Então ele é enganado por muitas e muitas pessoas, né? Pessoas começam a usar de abuso de autoridade, né? O governo, ou o presidente da república, seja qual for o empresário, ele quiser usar de abuso de autoridade, ele usa. É só ele querer não olhar para a lei e querer aplicar leis injustas, né? Querer aplicar a lei de outra forma só porque ele é o governante. Da mesma forma no dia de hoje, quantas a lei de Deus está sendo aplicada injustamente, errada, enganando o povo, mas o povo não abre os olhos. Para ele está tudo bem? Não. O pastor falou isso, o missionário falou isso, a diaconisa falou isso, a missionária falou isso, a irmã estava falando língua, falou isso. Não, a irmã estava cheia do poder de Deus. Nem tudo é poder de Deus, tem que ficar esperto, né? Senão o Senhor não deixaria essa palavra aqui para dando um alerta para nós, um despertamento nessa noite. Glória a Deus, então, aleluia. Que nós entendamos que nós temos que estar debaixo de uma cobertura, mas que essa cobertura venha da parte de Deus. Que essa cobertura seja do lado de Deus. Porque ele fala na sua palavra ainda que quando o homem não é obediente a Deus, o céu que cobre a cabeça dele é um céu de bronze. Lá no livro de Deuteronômio fala isso. Quando o homem é desobediente a Deus, o céu que cobre a sua cabeça é um céu de bronze. Ou seja, é um céu que vai trazer mais sufoco, mais calor a ele, mais problema a ele, né? Aí ele fala também que onde ele for, ele é amaldiçoado, ele é derrotado. Mas quando ele está com Cristo, com a cobertura do Senhor, aonde que ele for, ele é abençoado. Onde que ele for, ele é vitorioso. Onde que ele for, ele está abençoado e protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender que nem todas as coberturas é bom para nós. Muitas das vezes é melhor ficar levando chuva do que estar debaixo de uma cobertura que não é de Deus, né? Porque você pode até ficar na chuva, tranquilo ali, mas vai chegar uma hora que Deus vai te acobertear com o poder dele e a bênção vai ser grande no nome de Jesus Cristo, né? Então nós temos que estar atentos. Aqui ele fala que o homem procura também armas, né? Essas palavras em hebraico, a palavra também em grego, né? Fala que é sem vida, palavra sem vida, também fala que é palavra idólatra, palavra também que fala que é o Senhor dos milagres, né? Também a interpretação dessa palavra, Senhor dos milagres, né? Porque muitas vezes as pessoas param de obedecer a verdadeira palavra de Deus e passam a viver de enganação, de idolatria, de todo tipo de situações erradas. A pessoa começa a idolatrar os faraós, começa a idolatrar as pessoas que estão na terra e esquece de fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que entender uma coisa, que a cobertura que vai fazer bem para nós é a cobertura que vem dos altos céus. Eu vou dar um exemplo dos irmãos que se encontra essa cobertura que nós precisamos dela. A cobertura que vem do céu está escrito no livro de Lucas, Lucas capítulo 1 e versículo de número 35, que fala: respondeu o anjo e disse-lhe: desce sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também os santos que de ti há de nascer será chamado santo. Então, aqui está falando da cobertura que vem dos altos céus, que o anjo de Deus se apoderou de Maria e que ela ia engravidar por um método da cobertura do Espírito Santo de Deus. E a sombra do Onipotente também ia descer sobre ela e ia completar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo que tem cobertura, e a cobertura que nós esperamos, que nós queremos, é a cobertura que vem dos altos céus. A cobertura que acobriu a Maria quando ela estava sendo gerado um menino Jesus ali. Então, essa cobertura que o Espírito de Deus se apoderou dela ali, que ela venha também se apoderar de nós e cobrir nós com a sua força, cobrir nós com a sua virtude, cobrir nós com a sua sombra, que a sombra do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos parentes, que nós andamos debaixo da sombra do Divino Espírito Santo de Deus, porque só assim nós vamos conseguir ser protegidos, só assim nós vamos alcançar a proteção que vem do céu
é sendo debaixo da sombra do poder de Deus, né? Nós vamos ler também uma passagem, vamos ler o Salmo 91, uma parte, não vou ler todo, vou ler uma parte que fala também da cobertura, porque o Salmo também fala da cobertura, e fala muito importante, no início já fala da cobertura, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, né? Sua verdade, escudo e broquel, e não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, né? Aí no 6 ele fala, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia, né? Aí no 7 ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos verá a recompensa do ímpio, né? Então, nós sabemos que quem está debaixo da cobertura de Deus, não vai acontecer o mal de matar você, destruir você. Nós podemos até enfrentar luta, dificuldade, mas essas lutas não é para nos matar, essas lutas é para nos fazer mais crentes. Essas lutas é para nos trazer mais despertamento espiritualmente. Porque Deus só permite que aconteça alguma coisa em nossa vida para nós se acordar do sono da adolescência. Muitas vezes o crente está dormindo. O crente precisa de fazer algo para Deus, ele não faz. O Senhor precisa de dar um toque nele, precisa de tocar nele de uma forma para ele parar de dormir e se acordar. Porque soldado não pode estar dormindo, soldado tem que estar em posição para enfrentar a guerra. Que guerra é essa? A guerra do pecado. O pecado está aí. O pecado tem dominado muitos e muitos crentes. Tem muitos crentes que estão dominados pelo pecado, dominados pelo engano, dominados pela enganação, dominados por todo tipo de situações. E ele acha que está certo. E não está certo. A maioria estão dominados pela enganação, estão dominados pelo engano e fingimento do próprio homem. Então ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele que habita? Aquele que serve a Deus em verdade e espírito. Esse habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Esse está guardado, né? Aí começa a falar que a direita do Senhor é um refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, né? Ele começa a dizer que confia no Senhor de uma forma que nada vai trair da presença do Senhor, porque ele sabe que a sombra de Deus está sobre ele, ele sabe que a proteção do Senhor está sobre ele, né? Ele sabe que vai ser um vencedor, porque o Senhor vai o fazer vencedor através da sua fé e da sua confiança. Não adianta Deus falar para você que você vai vencer se você não quiser vencer. Deus fala que todos são vencedores. Por que ele quer que todos sejam vencedores? Todos aqueles que querem obedecer a palavra do Senhor. Se nós não obedecer a palavra do Senhor, não tem vitória nem para mim nem para você. A vitória está em obedecer a palavra do Senhor. A vitória está em entender a palavra de Deus. O homem não tem poder de comprar a sua guerra, de comprar a sua briga. Você tem que brigar também. É um exército. Todo mundo tem que entrar na briga para vencer, né? O pastor, eu não concordo com a ideia do pastor. Irmão, pode ficar que eu vou jejuar por você. Irmão, eu estou jejuando por... Não, você tem que jejuar também. O pastor tem que jejuar, mas os membros têm que jejuar também pela igreja e cada um fazer a sua parte. Porque eu não posso salvar você, eu posso ensinar você a ser salvo, ensinando a verdadeira palavra para você. Mas se você não obedecer também, não fazer a vontade do Senhor, as palavras que eu estou pregando não vai servir para você e você vai perecer e vai para o inferno demovendo a palavra do Senhor. Porque não vai adiantar nada eu pregar para as pessoas, ou você pregar, ou todos nós pregar, e as pessoas não dão ouvido à palavra que está sendo pregada. Mas se você dá ouvido à palavra que está sendo pregada, o que vai acontecer? Se eu vacilar, eu posso até não ser salvo, mas você que guardou a palavra, você vai ser salvo, né? Porque muitos que pregam hoje não vai ser salvo, mas quem ouviu ele pregar e guardou a palavra, vai ser salvo, porque o segredo é guardar. Tem pessoas que estão tão acostumadas de mexer com as coisas de Deus, que não levam mais na sinceridade, já deixa como fosse uma brincadeira. Mas as pessoas que estão ouvindo e estão levando a sinceridade, esses vão ser salvos, porque quem vai ser salvo é quem obedece a palavra do Senhor. Não é só quem ouve. Ouvir é fácil, difícil é obedecer a palavra do Senhor. Ouvir, todo mundo está ouvindo por aí, todo mundo está escutando, todo mundo está vendo o louvor, está ouvindo. Agora eu quero ver se você está obedecendo o que o Senhor manda você fazer, que é o segredo, é isso aí. O segredo é isso, né? Então, é para obedecer a santa palavra do Senhor. Então ele quer que nós obedeçamos a palavra do Senhor. Então nós sabemos que está falando de uma sombra que guarda nós, né? O livro de Malaquias 4 também fala que para aquele que serve o Senhor e faz a vontade do Senhor, nascerá o sol da justiça, estará debaixo das suas asas como o bezerro do cevador, que é guardado
agricultor, aquele que cuida do seu bezerro, aquele que cuida dos seus animais, aquele que cuida da sua ovelha, aquele que cuida dos seus animais, porque ele cuida tão bem, porque ele quer alcançar daquele objetivo que ele tem, ele quer alcançar o melhor, na melhor condições. Quem cuida de gado, quer que o gado seja um gado gordo, um gado bonito, um gado famoso. Quem cuida de ovelha, quer que a ovelha seja a melhor ovelha. Quem cuida de todos os tipos de animal que é vendável, eles querem que aquele animal engorde, fique bem cevado, bem preparado, para valer mais dinheiro. Então o Senhor simbolizou também que nós seremos cuidados, como uma pessoa cuida, como o servador cuida de um animal e zela bem por ele. Aí diz que Deus também cuida de nós, e nós seremos crescer como o bezerro do servador, e seremos guardados e protegidos, que essa é a promessa de Deus para mim e para você, só pelo fato de você ter confiado na palavra e na justiça de Deus. Quando ele fala isso, é porque não vai ficar muito bom nessa terra. Quando ele fala isso, é porque a terra vai passar por um processo difícil, só vai escapar os que for verdadeiros crentes, que estiver na fiação com o Senhor Jesus Cristo. Porque vai chegar uma hora que vai diminuir, como está diminuindo, e vai apertando o parafuso, e vai ficando difícil, e só vai conseguir servir a Deus os que é escolhido de Deus. Não os que são chamados, mas os que são escolhidos vão conseguir seguir a Jesus Cristo e vão ser fiéis até o fim. Então, nós sabemos que tem essa cobertura. Fala de cobertura. E nós estamos falando de cobertura nessa noite. Porque a cobertura que vai levar nós para o céu, que vai trazer coisas boas à nossa vida, é a cobertura do Espírito Santo de Deus, a qual Deus está derramando sobre aquele que é verdadeiro, sobre a casa daquele que é verdadeiro, sobre a casa e a família daqueles que temem o santo nome do Senhor, né? Então, não é a cobertura do homem, mas é a cobertura do Senhor. Então, vamos parar de confiar em carros, vamos parar de confiar em homens, vamos parar de confiar neste mundo, mas vamos passar a confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E é isso que Ele quer que nós confiamos. Ele quer que nós esqueça dos materialismos do mundo e passe a viver espiritualmente enquanto nós aqui vivemos, né? Nunca vamos deixar a obra de Deus para trás por causa de dinheiro, por causa de posição, nós vamos sempre lembrar que a palavra de Deus é muito mais do que dinheiro. A fé em Deus é muito mais do que dinheiro. As coisas do Senhor é muito mais importante do que dinheiro, né? Aqui está escrito também, que fala também, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, né? Nós sabemos que aqui fala da cidade de Belém, dessa cidade a qual ninguém esperaria que nasceria Jesus. Faraó não nasce numa cidade pequena e nem se faz numa cidade pequena. As pessoas importantes da terra só se nascem em capital, só se nascem em lugar mais precioso, porque os homens são assim, né? Os homens esperam coisas grandes. Já Deus mandou Jesus para nascer naquela manjedoura, na cidade menor, numa cidade que não tinha importância alguma, numa cidade que não significava nada para ninguém. Foi lá onde Jesus nasceu, porque de lá ninguém esperava nada. Alguns próprios discípulos falaram: será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Né? E saiu Jesus de Nazaré. Por isso que o nome dele é Jesus de Nazaré, porque nasceu numa cidade a qual não tinha influência alguma, a qual não tinha importância alguma, a qual para as pessoas daquela cidade nem existiria, né? E foi aonde que Jesus foi nascer, né? Da mesma forma, na mente de pessoas que são capitalistas, pessoas que são cheias de posições sociais, ou seja, crentes ricos e igrejas ricas, você nem existe para eles. Você, nem eu, nem alguns e mais que estão aí na terra, que são simples, que procuram viver a velha palavra do Senhor, nós somos sem existência para essas pessoas. Mas para o Senhor, você é o mais importante. Por isso que vamos vigiar. Não vamos procurar estar no meio de quem você é desprezado. Não vamos procurar estar no meio de quem você não é bem recebido. Vamos procurar estar no meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele te recebe, Ele te prepara, Ele te ajuda, Ele te levanta. Tem pessoas que não é nem bem aceito nessas igrejas
rica, bilionária, você não é bem aceito. Chega lá, alguém já fica olhando se você chegou de carro, chegou de pé, o cara nem a tua mão não pega, nem na porta você entra como não entrou ninguém. Eu tenho experiência disso, já fiz teste dessa forma. Então nós temos que entender que Jesus, ele está olhando para aquilo que não é nada. Aquilo que não é nada que ele muda e transforma. Porque ele diz que no final de tudo veremos a diferença. E no dia final de tudo você vai ver a diferença. Que diferença é essa? É isso que eu estou falando. Muitas pessoas acham que o homem mais rico da terra, que nem tem citado, que eu não vou citar o nome de nenhum aqui, como tem citado a mídia e tudo, os homens mais ricos da terra que estão por causa da palavra de Deus, as pessoas têm na cabeça que esses é que vão entrar no céu. Mas através da palavra de Deus, nós temos certeza que esses é o que não vão entrar no céu. Mas vai falar para eles, vai falar para o povo que estão com eles, vai falar para a multidão que estão seguindo eles, que eles querem brigar com você, eles querem te desmoralizar, mas são cegos. Nós estamos falando dentro da palavra, nós estamos falando do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deixa nós enganados, e sim, deixa enganado aquele que não quer nada verdadeiro com Deus. Mas o simples de Deus, que ouve a palavra de Deus, que guarda, você não vai ser enganado, porque o Espírito de Deus não deixa você ser enganado. O Senhor diz que o seu povo jamais vai ser enganado, porque o seu povo é aquele povo que guarda a sua palavra. O seu povo é aquele que tem o seu santo nome. É aquele que não fica procurando a posição social e nem fica procurando nada do irmão. Ele vai para a igreja pensando em Jesus Cristo, vai para a igreja pensando no poder de Deus, na graça do céu. Vai em busca da cobertura que vem dos altos céus, da cobertura da mão de Deus, que a mão de Deus está sobre nós. Essa cobertura não é nada mais do que a mão de Deus em cima de nós para livrar nós do inimigo, para levar nós do inimigo que procura todas as horas nos derrotar e nos envergonhar, né? Mas diz aqui na palavra, né, que o faraó será envergonhado. A sombra do faraó é vergonha e confusão, que é o que nós vemos no dia de hoje. Pessoas que não têm um definimento espiritual mesmo firme, eles só vivem confusão. Quantas das vezes você vê nessas ruas, aqui mesmo nós já contemplamos nessas ruas, pessoas crentes batendo no outro, discutindo na rua, querendo bater na cara do outro, por causa de igreja, por causa de posição e isso aqui, né? Pastores brigando, mulheres brigando por causa de pastor. Já veio nessa rua aqui, mulher de pastor, porque o pastor tem duas mulheres brigando uma com a outra, porque o pastor casou e fica aquela... um erro, né? Porque como é que... Então isso é... Você vê, então nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado, porque tem muitos, mas eu quero ver se estão servindo a Deus, saber se ele está passando a cobertura que vem de Deus, porque Deus, ele cobre nós, ele quer guardar nós, e a cobertura que vale é a de Deus. Não vamos ficar debaixo de uma cobertura que não é de Deus, porque ela vai cair e vai nos matar junto. Mas se nós estivermos debaixo da cobertura de Deus, essa sim é a proteção que vem do Espírito Santo de Deus, e essa sim não vai cair, essa sim vai te proteger, essa sim vai te levar para o céu, essa sim vai te guiar para a mansão celestial, que é a qual nós esperamos, todos que aqui estamos, é chegar lá no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos embora, em nome de Jesus, vamos estar orando para nós em nossa casa. Meu Pai Todo-Poderoso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que abençoe os inimigos da tua casa, os ofertantes da tua casa, os que têm, os que não têm. Meu Pai, nos conduza na direção do teu Espírito Santo de Deus, e que a cobertura do teu Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, a vida de cada um desses teus filhos, a vida de cada um que aqui se encontra, Pai, que a cobertura do teu Espírito de Deus esteja na família de cada um, na casa de cada um, hospital da boia.